Feche seus olhos e vamos fazer mais uma oração. Querido e amado Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede. Durante uma semana, Pai, teu povo veio aqui buscar, clamar, pedir curas de enfermidades, pedir curas espirituais, pedir, Senhor Deus, algo que faz tempo que vem clamando e a resposta não chega. Essa semana foi uma semana para a gente colocar nas tuas mãos os nossos pedidos íntimos, aquilo que a gente gostaria tanto que o Senhor respondesse poderosamente para nós, mas claro, tudo segundo a tua vontade, Pai. Essa semana também foi uma semana onde a gente falou sobre o poder do Espírito Santo, sobre mudança, sobre seguir um outro caminho, sobre tirar o véu de incredulidade, tirar o véu dos nossos olhos para que de fato a gente possa ter experiências sobrenaturais. Cremos que os teus santos anjos estão aqui, Senhor. Cremos que o Senhor conduz essa igreja, conduz os teus filhos. Eu quero pedir que ao final da semana nós tenhamos a certeza que o Senhor nos visitou. Pai, de maneira especial eu quero pedir pelo pastor Schaefer, amigo que o Senhor conhece, um homem de Deus, um homem que te segue, que te serve. Eu quero pedir pelo coração desse homem, pelo coração da sua esposa, pelo coração da família, que o Senhor venha trazer o conforto, Pai. E que na sua volta, o pastor e toda a sua casa possam encontrar essa filha que descansou antes do tempo. Pai, nós queremos também pedir pelos casais da igreja. Queremos pedir por pessoas específicas que o Senhor sabe que o inimigo se levantou hoje. E eu quero pedir humildemente que o Senhor venha curar, Pai, espiritualmente esse lar. Que o Senhor, Pai, afaste todo o mal, tire toda a perturbação, tire toda a desconfiança, tire tudo aquilo que pode atrapalhar o casamento que foi construído com bases na tua verdade e na tua palavra. Por favor, Pai, proteja essas famílias, Pai. O Senhor conhece e o Senhor sabe da luta que estão passando agora. Pedimos isso, pedimos que a sua palavra seja mais uma vez a condutora dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, nosso último dia, você pode... Amanhã nós vamos trazer de novo, né? Se você conseguir, se você lembrar, vai ser uma bênção. Agradeço a todos que lembraram de trazer 1 quilo de alimento não perecível para a gente montar umas cestas. Mas amanhã você não pode esquecer de trazer a sua ovelhinha, tá? Você ganhou no segundo dia, eu entreguei uma ovelhinha de presente para cada um, tá bom? E esta ovelhinha vai ser especial amanhã, porque todos aqueles que vierem com ovelha, você sabe que era uma ovelhinha por família, né? Todos aqueles que vierem com ovelhinha amanhã vai concorrer a um presente muito especial, tá bom? Para aqueles que estão aí durante toda essa semana e que ganharam a ovelhinha na terça-feira, na segunda-feira, no dia mais difícil da semana de oração, né? Na segunda-feira. Então amanhã, aquele que trouxer a sua ovelhinha vai participar, você vai colocar seu nome lá, olha, eu trouxe minha ovelhinha, só que você vai ter que colocar o nome da ovelhinha, tá? Tá bom? Como é que é o nome da sua ovelhinha mesmo? Moriá, olha aí, ó. Coloca o nome da ovelhinha. Vai que a Moriá dá sorte aí e leva um presentão para casa. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Pode colocar o PowerPoint pra gente. Gênesis. E eu vou falar para vocês de 4 pontos significativos no capítulo 3 de Gênesis depois da queda. 4 coisas que aconteceram que a gente precisa prestar atenção. Eu vou fazer uma leitura corrida e depois eu vou pontuar pelo menos 4 coisas importantes, tá? Para que a partir dessas coisas importantes a gente defina e tente responder pelo menos 4 perguntas. Gênesis, capítulo 3, e a gente lê a partir do verso 14, tá bom? Olha para sua Bíblia com atenção aí. E a gente vai ler a partir do verso 14. Diz assim, ó. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
Depois de falar com a serpente, ele olha para a mulher e diz para a mulher: e a mulher disse: aumentarei em muito sofrimento na gravidez, com dor você dará à luz a filhos, e seu desejo será para seu marido, e ele a governará. E ele se vira e olha para Adão e diz para Adão: e Adão disse: por ter dado ouvido à voz da sua mulher e comido da árvore que havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. E aí o último verso: no suor do seu rosto você comerá seu pão, até que você volte à terra, pois dela fosse formado, porque você é pó e ao pó voltará. Amanhã a gente vai dar uma repassada nesse texto de novo, mas eu quero destacar 4 pontos importantes nesse texto, tá? Esse texto são as consequências depois do pecado, o que aconteceu depois do pecado. Mas quando você faz uma leitura correndo, você não presta atenção que existem algumas repetições que são importantes, tá? E eu quero destacar com você essas repetições. Lembrando que ontem a gente falou sobre salvação, falou sobre justificação, e o primeiro passo depois da justificação é o arrependimento, que foi o que a gente estudou, tá bom? E a gente vai entender o terceiro passo da justificação hoje. Então vamos lá. Deixa eu apontar para lá. Aí, tá? Eu sei que tá pequeno e talvez alguns não conseguem enxergar. Esse é o texto que eu acabei de ler com vocês. Mas o que chama atenção e é a primeira consequência depois do pecado? Palavrinhas, 4 palavrinhas pelo menos são importantes aqui. Depois do pecado há sofrimento. Verdade ou não é verdade? Verdade. Depois do pecado, a mulher ia ter luz no parto, dor no parto. Isso é verdade ou não é verdade? Verdade. O homem ia trabalhar, ia sentir cansaço, fadiga, estresse. Isso é verdade ou não é verdade? Verdade. E a Bíblia vai dizer que o homem voltará ao pó, quer dizer, vai morrer. Isso é verdade ou não é verdade? Verdade. Consequências depois do pecado. Essa é a primeira consequência. Nós sofreríamos, teríamos dor, as mulheres teriam dor, o homem teria dor, ia ter cansaço, ia ter morte. Essa é a primeira consequência depois do pecado. Nós vivemos num mundo, amigos, não de paz, mas um mundo de conflitos. Nós temos momentos de alegria, mas nós temos grandes momentos de aflição. Quando tudo, não sei se é só eu, né? Mas quando tudo parece que tá bom, às vezes a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? A gente fica assim, meio com o pé atrás, assim. Será que vai durar quanto essa tranquilidade? Primeira consequência, pós-pecado, sofrimento, dor e morte. A segunda característica que eu queria destacar para vocês, acho que passou uma. Segunda característica que eu queria destacar para vocês, passou 2, não tem problema. Você dará luz a filhos, com dor, né? Ela ia dar luz a filhos. E aí o texto vai dizer, o outro verdezinho ali, né? Sobre a terra. Em fadigas você obterá dela o seu sustento. Tanto o ventre da mulher, quanto o ventre da terra ia ter dor, ia ter sofrimento, ia ter luta. Para a mulher ter filhos, ela ia ter dor, ia ter dificuldade de ter filhos. Mas a terra também ia ter dificuldade de gerar semente. Tanto o ventre da mãe quanto o ventre da terra teriam dificuldades depois do pecado. Não é só sofrimento, não é só dor, não é só luta, mas também teriam aflição do ventre da mãe e aflição do ventre da terra. A semente da barriga e a semente da terra teriam dificuldades. E você sabe que isso aconteceu com os maiores patriarcas, né? Sara teve dificuldade. A gente olha para os patriarcas e você vai ver que a linhagem real do filho prometido do Senhor Jesus Cristo, essa linhagem teve dificuldade com nascer filhos com naturalidade. Deus precisou agir no ventre para que o milagre acontecesse na semente que um dia ia trazer, na descendência que um dia ia trazer a semente prometida. Um outro ponto que daí está em laranja ali, a expressão maldita, tá? Essa expressão maldita não aparece sobre o ser humano, mas aparece sobre a serpente e sobre a terra. Então, relembrando aqui, depois do pecado teríamos sofrimento, dor e morte. Depois do pecado, o ventre da mãe e o ventre da terra teriam dificuldade de gerar fruto. Depois do pecado, existem 2 pontos que seriam malditos: a terra e a serpente. Interessante isso. E o terceiro ponto
E o quarto ponto que eu queria destacar é a expressão abar em hebraico, que quer dizer inimizade, no verso 15, lá em cima, porém inimizade. E essa inimizade no hebraico é inimizade violenta. Só para você entender isso, 4 pontos significativos nesses versos que a gente leu. Primeiro, sofrimento, luta, dor por causa do pecado. Nós teríamos dificuldade na semente da terra, no semente do ventre. A terra seria maldita, assim como a serpente seria maldita. E o último é a inimizade violenta. Então são 4 pontos a se pensar, mas aí eu destaco esse verso. Você sabe que existem 2 versos importantes na Bíblia. Se você precisar só de 2 versos na Bíblia, para a tua salvação só tem 2 versos. Um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. No Novo Testamento é o texto mais conhecido, se eu começar a citar você vai terminar. Que vai lá em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê, mas tem o quê? Vida eterna. Esse é o texto da salvação. Mas existe um outro texto, que é esse texto aí, ó. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Essa te ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Inimizade violenta. Só que inimizade violenta, e como que a gente traduziu essa inimizade violenta para o português? Tá? Grande conflito. É daqui desse verso, da expressão abar em hebraico, que vem a expressão grande conflito. Você já ouviu falar do grande conflito? Bom, é desse verso, é dessa palavrinha em hebraico que surge a expressão grande conflito, inimizade violenta. Mas que inimizade violenta é essa? Aí a gente volta ali. A inimizade é, porém, inimizade entre você. Quem que é você aqui? Serpente. E quem mais? Quem que é a mulher? Não, é Eva, é a primeira mulher, né? A gente traduz como igreja mais lá na frente, mas inicialmente é Eva. Deus está falando com Eva ali, né? Porém, inimizade entre você, serpente, e a Eva, entre a descendência da serpente e o descendente dela. Quem que é descendência da serpente? Quem que é a descendência da serpente e quem que é o descendente dela? O descendente dela é fácil, né? De Eva surge um filho que carrega a característica de semente prometida. O nome dele é Sete. E de Sete vai gerando filhos e filhos, até chegar Noé. Chega Noé tem 3 filhos, e da semente prometida de Noé surge Sem. E de Sem vai gerando filhos, até chegar Abraão, Isaac e Jacó. E vai gerando filhos, até chegar quem? O Senhor Jesus Cristo. Então o descendente no singular é o Senhor Jesus Cristo. Mas a grande pergunta dessa manhã: quem é a descendência da serpente? Quem é a descendência da serpente? Porque é a descendência da serpente que tem inimizade violenta, grande conflito contra o descendente. Consegue entender o que eu estou dizendo? Nesse grande conflito, nessas 4 características, uma é importante. O grande conflito surgiu lá no Jardim do Éden. Só que a Bíblia vai dizer que a descendência da serpente agora perseguiria o descendente. E a grande pergunta é: quem são os descendentes da serpente? Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios. Capítulo 2. E aí você presta bem atenção aí, tá? Efésios capítulo 2. E aqui é interessante as ênfases, tá? E eu vou destacar elas, tá? Capítulo 2, verso 1, diz assim: Ele lhes deu vida. E é o Senhor Jesus Cristo que deu vida, tá? Quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora olha o verso 3. Entre eles também nós, o quê? O que diz na sua versão aí?
Oi? Todos andando. É uma parte só ou todos? Nós andamos. Quem está falando aí? Paulo está falando. Paulo está falando que ele foi filho da desobediência. Você percebeu aí? E ele está dizendo que todos foram filhos da desobediência. Vamos continuar lendo, verso 13. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos o que agora? Por natureza o que? Filhos da ira, como também os demais. Quem que são os filhos da serpente? Todos os que nasceram nesse mundo pós-pecado são filhos da serpente. Duro isso para você, não? Vocês já vão entender. Todos que nasceram pós-pecado são filhos da desobediência, são filhos da ira, são filhos da serpente. E isso é importante entender, porque a gente chama isso de grande conflito. Foi os filhos da desobediência que crucificaram o próprio Jesus Cristo. Aí a gente pergunta, e se nós estivéssemos lá como igreja, nós ia fazer o sacrifício do Senhor Jesus Cristo? O que você acha? Será que a gente ia? Se a gente tivesse no lugar de Adão e Eva, será que a gente comeria do fruto? Hã? Já parou para pensar que Eva usava 100% do cérebro e Adão também, e eles cometeram o pecado? E hoje, né, a gente usa aí, né? Não, a gente não chega aos 100%, né? Depois do pecado, amigos, todos nasceram como descendentes da serpente. Por isso que o verso vai dizer, eu colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente. Só tem um descendente no singular. Isso é importante, tá? Isso é importante. Agora, esses filhos da desobediência, esses filhos da ira, eu e você fizemos parte. E a gente precisa ter claro isso para nós. Mas aí vem a próxima pergunta. Como deixamos de ser filhos da ira para se tornarmos filhos de Deus? Como que acontece essa inversão? Como que esse conflito entre a serpente e os filhos da serpente, como que eu inverto se eu estou no pelotão errado? Como que eu inverto? Para isso você precisa ir para um texto, e eu quero ler essa história com você. Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Eu quero ler essa história com você, que ela é bem conhecida. Aqui vai contar a história de um homem. E dessa história a gente vai então pontuar como que eu deixo de ser filho da ira para se tornar filho de Deus. Como que eu deixo? Verso 25. Acharam aí? Verso 25 do capítulo 2. Diz assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava. Verso 26. Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados, como se dizia a respeito dele. Simeão abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos de Israel, e para salvar, para ser alvo de contradição. E o último verso: para que se manifestem o pensamento de muitas gerações. Quanto você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Aqui falando da dor da morte de Cristo, né? Uma espada atravessará a sua alma. Aqui nós temos a história de Simeão, um homem íntegro e justo diante de Deus. Simeão agora, ele vai ao templo, e ele chega no templo, e Deus falou para ele que ele não morreria sem ver o Cristo, né? O Salvador nosso. E ele vai para o templo, entre muitas pessoas que haviam no templo, ele olha um casalzinho. Quem que era o casal? Quem que era o casal?
Não, era o carpinteiro e a sua esposa, tá? Maria e José tá para vocês fácil porque a gente já sabe que é. Mas naquela época era qualquer casal. Consegue entender? Era o carpinteiro e a sua esposa. Ninguém conhecia, porque nem dali daquela região do templo eles eram. Era só mais um na fila. Chegaram lá, aquele casal, o carpinteiro com roupas velhas, tudo suja, para apresentar o menino. E Simeão olha para aquele menino e disse: Senhor, agora você pode me despedir em paz, pois eu vejo a consolação de Israel. Jesus tinha feito algum milagre? Sim ou não? Não. Jesus tinha andado sobre as águas? Não. Jesus tinha curado um leproso? Não, Jesus não fez nada, mas Simeão olhou para aquele menino e disse: eis que eu vejo a consolação de Israel. Eu não preciso ver milagre para acreditar que esse menino é de Deus. Eu não preciso ver nenhuma cura para acreditar que ele é o filho de Deus. O que fazia Simeão diferente de outras pessoas, irmãos? O que fazia? O Espírito Santo. O texto vai dizer 3 vezes, diz assim, ó. No final do verso 25, o Espírito Santo estava sobre ele. Verso 26 diz, na metade do verso, revelação do Espírito Santo. No início do verso 27, movido pelo Espírito Santo. O que fazia Simeão diferente de todas as outras pessoas era o poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Simeão recebe o Espírito Santo na sua vida e ele agora vive à altura desse chamado. Isso é muito bonito, porque Simeão estava em casa e Deus falou para ele: Simeão, ei Simeão, vai lá no templo. E Simeão foi. Quando ele chegou no templo, ele falou: tá vendo esse menino aí? Esse aí é o meu filho. E ele pega esse menino no colo. Uau! Como eu gostaria de ver isso. Você não gostaria de ver isso? Deus, você está na sua casa e Deus fala para você: vai na casa de tal pessoa. Chega lá na casa de tal pessoa isso não é história inventada não. Porque possivelmente se não foi com você, pode falar em algumas igrejas a mesma coisa. Você vai descobrir pelo menos uma pessoa que o Deus mandou lá na casa e chegou lá e a pessoa estava se enforcando. Já ouviu história assim? De pessoa estar lá com a corda no pescoço e ser salvo por causa que Deus mandou a pessoa lá. Usada poderosamente pelo Espírito Santo. Aí vem a grande pergunta: o quão importante é ter o Espírito Santo? E aí eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, no verso 14. Olha o que diz aí, presta bem atenção. 8,14. Diz assim, ó: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Agora, quem não é guiado pelo Espírito Santo não é filho? É isso que o texto está dizendo, sim ou não? O texto está dizendo que quem não é guiado não é filho? É isso que o texto está dizendo? Então olha o verso 9, olha o verso 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito Santo habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, o que diz aí? Não é dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem que são os filhos de Deus? Como que eu posso me transformar em filho de Deus? Como que eu posso deixar de ser filho da ira para me tornar filho de Deus? Só tem um jeito: você nascido do poder do Espírito Santo. Só tem um jeito. É por esse motivo que Jesus Cristo olha para Nicodemos e diz para ele o seguinte: olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Não pode, não tem negociação. Para entrar no reino do céu, você tem que ser nascido da água e do Espírito. Pergunta para você: quantos aqui são nascidos na água? Quantos aqui? Deixa eu só olhar aqui, uma mãozinha aí. Força aí, irmãos, força aí, deixa eu ver. Eu sei que tem mais gente batizada aí, ó, nascido na água. Segunda pergunta: quantos são batizados no Espírito? Opa, bonito. Algumas pessoas levantaram. Mas a gente não fica na dúvida às vezes, para levantar, se eu sou nascido do Espírito ou não? Irmãos, nascer do Espírito é a ordenação do crente para sair de filho da ira para filho de Deus. É só nascendo no Espírito Santo que de fato você tem identidade do céu. Sem o Espírito, você não é filho de Deus.
É através do Espírito Santo que você é filho. É por esse motivo que quando as crianças nascem, a gente apresenta elas ao Senhor na igreja. E desde aquele momento a gente pede: Senhor, cuida dessa criança, protege essa criança, Pai. Livra essa criança de todo mal. Acampa ao redor dessa criança, para que ela cresça nos caminhos do Senhor. Para que o Espírito guie através do ouvido, através de trás da pessoa, né? Tem Isaías vai dizer: olha, você vai ouvir uma voz por detrás de ti dizendo: esse é o caminho, andai por ele. O Espírito está fora, mas está guiando essa criança até que ela chegue no momento certo para nascer para o reino do céu. E como isso acontece? Abre a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Esse texto é bem conhecido. A maior referência que nós temos na vida do Senhor Jesus Cristo. Verso 21. Lucas capítulo 3, verso 21. Diz assim, ó: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto orava, o céu se abriu. E o que aconteceu? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como de pomba. E do céu veio uma voz que dizia: olha o que a voz diz: você é meu filho amado, em você me agrado, em você me comprazo, em você eu tenho alegria. Esse texto é muito forte, porque é a única vez que o texto impacta uma ordenação sobre Cristo como filho. Isso acontece aonde? No batismo das águas. Quando Jesus se batiza nas águas, ele recebe a ordenação agora como filho do céu. E o ministério de Cristo começa antes das águas ou depois das águas? Depois das águas. E ele recebe então o Espírito Santo. Não que Jesus não tinha o Espírito, mas agora essa ordenação, esta afirmação de filiação do céu, para que todo o povo escute: você é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem me comprazo. A partir daquele momento, João Batista deixa o seu ministério, e o ministério de Cristo agora surge com toda a força e todo o poder, porque João Batista ouve essa voz. João Batista ouve essa voz. As pessoas que estão em volta ouvem essa voz: você é meu filho amado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: eu só consigo ser filho de Deus se eu tenho o Espírito Santo. É algo importante para nós ou não é? Sim. Por que a gente fala tão pouco do Espírito, né? Por que a gente busca tão pouco o Espírito se é a coisa mais importante? Vai ter pessoas que vão entrar no céu sem ter passado pelas águas, mas não terá pessoas no céu se não forem batizadas com o Espírito Santo. O ladrão da cruz nem passou pelas águas, na verdade, mas ele aceitou Jesus nos últimos momentos da vida dele, e Jesus afirma: você verá o meu reino, você estará no meu reino. Em outras palavras, Jesus afirma que aquele homem se converteu na cruz do Calvário, e a certeza agora que ele vai estar no céu. Isso é fantástico, isso é fantástico. A grande convite para nós é nós, como igreja, como filhos de Deus, como aqueles que querem ser filhos de Deus, buscar e almejar diariamente o poder do Espírito Santo. É só o Espírito, irmãos. Os filhos de Deus cheios do Espírito Santo têm sensibilidade do céu. É quando o Espírito ele te leva a uma experiência tão profunda ao ponto de você ver coisas que você nunca viu e ouvir coisas que você nunca imaginou ouvir. Porque agora, quando você se torna filho de Deus, nascido do Espírito Santo, a barreira entre o mundo espiritual e o mundo carnal se divide. Você não enxerga coisas espirituais, mas você ouve e você nota coisas espirituais. Uma vez eu estava num cabeleireiro lá em Varginha. Eu entrei, eu estava dando estudo bíblico para ele, e eu sentei esperando a minha vez. E aí ele gostava de conversar. Ele terminou, o último rapaz que ele estava atendendo se despediu, e ele sentou na minha frente assim, e a gente começou a conversar. E do nada entrou uma pessoa dentro do salão, e ele olhou para mim e disse assim: o que você está fazendo aqui? Na hora eu achei que ele tinha me confundido, né? Sabe, me confundiu. Eu disse: amigão, acho que você me confundiu com alguém. Não, eu não confundi. Eu não confundo as pessoas. Eu sei quem que você é. O que você está fazendo aqui? Deixa ele em paz. Virou as costas e saiu.
Aí o rapaz que estava estudando comigo disse assim: Tiago falou para mim: mas que louco, né? Acho que tá doido esse cara. Eu tinha certeza que ele não estava doido. O recado foi dado para mim entender de fato quem que estava querendo entrar naquele conflito ali naquele estudo. Conflito espiritual envolve a nossa vida, nossa casa, nossa família, os casamentos da nossa igreja. O inimigo, ele quer destruir, mas quem é nascido de Deus tem sensibilidade para entender o que sai pela boca no momento de nervosismo, o que sai pela boca no momento de crise, o que sai pela boca quando tudo está dando errado. É só alguém que tem sensibilidade do céu que consegue avaliar o que sai pela boca nas brigas dentro de casa. O que de fato chegou o momento de você silenciar para que o conflito não aumenta, ou uma discussão da igreja. É só uma pessoa que vive à altura do céu sabe quando alguém retruca na igreja, quando alguém briga na igreja, quando alguém fala que você não gosta, tem sensibilidade do céu para se silenciar, porque o grande conflito começou. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, que dizemos que somos filhos de Deus, estamos sendo usados pelo inimigo de forma traiçoeira. Somos usados pelo inimigo para falar coisas que o céu não gostaria que a gente falasse. Amigão, se a gente não nascer da água e do Espírito principalmente, a gente não é filho de Deus e não é do céu. Abre a sua Bíblia no livro de Atos, a última coisa que Jesus Cristo disse para os discípulos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. A grande pergunta que às vezes é a nossa, e às vezes perguntam para nós sobre essa pergunta que os discípulos fazem, né? O capítulo 1, verso 6 diz assim, ó: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que esse tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Será que o Senhor vai restaurar, vai voltar? E Jesus respondeu: não cabe vocês conhecerem os tempos e as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos estavam perguntando quando que o reino ia ser restaurado, quando que Jesus ia voltar para restaurar o reino de Israel, porque ele estava indo embora, e Jesus assim: não te interessa quando vai vir meu tempo, não te interessa quando que o reino de Israel vai ser restaurado, mas uma coisa você precisa saber: você receberá o poder do Espírito Santo para ser minha testemunha. Irmãos, não tem um outro meio, não tem uma outra forma, não existe, não precisa fazer teologia, você não precisa buscar profundidade, você pode até fazer vários cursos, e eu não estou dizendo que isso não é importante, mas se você pode ter muito conhecimento, se você não tiver o Espírito, não adianta de nada. É o Espírito que vai entrar como uma faca de dois gumes no coração das pessoas. É uma palavra certa, usada pelo Espírito Santo, que vai alcançar as pessoas. É só o Espírito que faz isso. Não é pela força do braço, mas pela força do Espírito Santo. O último texto que eu quero ler com vocês, falando sobre entrega e sobre batismo. Romanos capítulo 6. E aí, para afirmar sobre os filhos da ira e os filhos de Deus. Romanos capítulo 6. Do verso 1 ao verso 7, diz assim, ó: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E aí Paulo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ora, será que vocês ignoram que todos nós que fomos o quê? Batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa o quê? Velha natureza foi crucificada com ele,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. E aí o verso 7 para encerrar. Pois quem morreu já está o quê? Justificado do pecado. Isso aí está falando de morte literal ou morte espiritual? Morte literal ou espiritual? É espiritual, morte da carne, né, que a gente chama, né? Do lado espiritual. Quando você passa pelas águas, você tem a natureza terrena, humana e muitas vezes demoníaca. Mas quando você entrega a vida para Jesus, você desce e sepulta o velho homem, a velha natureza. E assim como depois de ser sepultado, assim como Jesus ressuscitou, você ressuscita das águas como um filho de Deus, recebendo o dom e o poder do Espírito Santo. Só tem um lugar hoje instituído pela igreja cristã que pode te dar vida no Espírito. O tanque batismal, a ordenação do crente para que você possa ser um filho de Deus e uma filha de Deus. É aqui que Jesus Cristo estabeleceu o novo nascimento. É aqui que a igreja cristã ensinou sobre o novo nascimento. É no tanque batismal que a sua velha natureza fica para que você possa nascer como filho de Deus. E eu estou falando de algo muito significativo. Precisamos enterrar a velha natureza. Pastor, mas eu já enterrei a velha natureza, pastor. Eu já me batizei. Eu sei, muitos aqui já batizaram. Esses dias eu estava na cidade de Forquilinha, aqui pertinho de vocês aqui. E eu estava contando o meu testemunho de conversão. Alguns já sabem, eu fui roqueiro, dependente químico, 14 anos. E o Senhor me encontrou nessa loucura e me trouxe para o Evangelho e me deu a possibilidade de servir a causa dele. Mas nesse dia eu estava contando testemunho lá em Forquilinha e um jovem, sentado no meio da multidão assim, eu comecei a falar, ele começou a ficar nervoso e ficou inquieto no banco e se mexia para um lado, se mexia para o outro, cutucou a mãe, falou com ela, levantou, foi no banheiro, tomou um copo d'água, voltou, se sentou e eu contando testemunho não tinha percebido. E ele de novo aflito levantou, se colocou em pé lá atrás e voltou e sentou com a mãe. E a mãe dizia, senta aqui, fica quieto aqui. E ele não conseguia ficar quieto e aí o tempo começou a ficar feio para a chuva e coisa e tal. E ele disse para ela, eu acho que eu vou embora. Não, não vai, você está de bicicleta, como é que você vai embora? Não, mas eu não estou conseguindo ficar aqui dentro, mãe, eu preciso ir embora. Não, fica aqui, vai terminar, logo o pastor vai terminar e você já pode ir. Mãe, eu não consigo. E levantou e saiu correndo, pegou a bicicleta e foi embora. A chuva pegou ele no metade do caminho. Enquanto a chuva caía, ele chorava no meio do caminho e chegou em casa e disse assim, o pastor sabia da minha vida, alguém contou para ele, alguém falou para ele o que eu estava fazendo, porque ele falou tudo o que aconteceu comigo essa semana, ele falou das coisas que eu fiz de errado, e eu estava contando o meu testemunho, e ele dizendo, não, ele falou tudo, alguém contou, minha mãe contou, quando ela chegar em casa eu vou falar para ela, porque ela não pode estar falando essas coisas para os irmãos, se os irmãos descobrirem coisa e tal. E ele ficou apavorado. Ela chegou em casa e ele falou para ela, por que você falou para o pastor, mãe? Falou o quê? A minha história, por que a senhora contou? Eu contei só para a senhora, nem contei para o pai, agora está todo mundo sabendo na igreja, mas eu não contei nada. A senhora não contou nada. Não contei. E ele desabou no choro. Ele mandou uma mensagem para mim, pastor, alguém contou a minha história para você? Eu disse, não. Que história? Não, no sábado que o senhor pregou, o senhor contou, alguém contou a história? Não contou. Pastor, eu preciso te encontrar. Aí eu fui até Forquilinha, cheguei lá, e ele falou que Deus falou poderosamente para que ele entregasse a vida para Jesus, mas ele já tinha entregado a vida para Jesus. Ele já era membro da igreja. Mas Deus estava falando para ele passar pelas águas de novo. Ele cometeu um erro, se afastou, se envolveu com drogas e fez besteiras e foi longe demais. E ele disse assim, pastor, eu não sei, Deus está falando para mim para passar pelas águas, agora eu tenho essa afirmação. Aquele dia o senhor falou comigo, Deus usou o senhor para falar comigo e coisa e tal, e foi falando. Não, tudo bem, a gente pode preparar, mas você sabe que existe algumas dificuldades para você, né, batizar, eu vou ter que remover você da igreja. E aí, não tem problema, pastor, pode me remover. Então tá, então você pode fazer uma carta de remoção? Eu te faço, pastor, fez uma carta e me entregou. Aí um dia no outro sábado eu fui na igreja, tinha um evento lá e coisa e tal, e ele estava sentado lá na ponta. E aí naquelas brincadeiras de levantar o roupão e coisa e tal, de dar o roupão para quem queria para se batizar e coisa e tal, e aí eu pedi o roupão e entreguei na mão dele.
Mas ninguém sabia e ele não tinha conversado com a família. Entreguei, ele me abraçou, chorou, levou o roupão para casa. E aí o nome dele passou na ata de remoção. Só que leram a ata no domingo e os pais estavam na igreja. Só que ele não falou nada. Os pais ligaram para mim: pastor, a gente não está entendendo. Ninguém visitou meu filho como o manual manda. Ninguém veio aqui conversar conosco como o manual. A gente não sabe. Meu filho foi removido da igreja sem fazer nada. E eu disse: vocês estão em casa? A gente está em casa. Pastor, a gente não aceita isso. Minha esposa foi secretária da igreja, ela sabe tudo sobre o manual. E vocês fizeram errado. Eu perguntei: vocês estão em casa? A gente está em casa. Então, espera aí que eu vou ir. E eu cheguei lá, sentei, e eles estavam daquele jeito. E aí eu disse para ele: queria eu, depois deles falarem tudo, né? Eu disse para eles o seguinte: queria eu, irmão, queria eu que muitos dos meus irmãos tivessem a coragem do teu filho, que reconhece para o céu e para o universo que foi longe demais e que precisa nascer de novo. Queria eu ver homens e mulheres de Deus que dissessem: eu fui longe demais, eu preciso nascer de novo, eu errei. Queria eu ver isso na igreja de Deus, eu queria ver isso. E alguma coisa aconteceu naquela casa que o Espírito invadiu aquele lar de maneira tremenda. E aquele homem desabou no choro e disse assim: pastor, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo. No final desse ano, eu batizei o Charles e o João na igreja central de Forquilinha. Ele era líder da música dentro da igreja. E ele entendeu de fato que é poder do Espírito nascer para o reino. É quando de fato você se arrepende verdadeiramente e diz: eu preciso nascer. Essa noite o apelo vai ser bem simples e bem direto, mas não vai ser público. Não vai ser público. Você sabe que eu sou pastor dessa igreja e desse distrito agora. E se você sentir no coração: pastor, eu preciso nascer de novo, eu preciso me batizar, eu preciso ser filho de Deus, eu preciso nascer do Espírito, nós temos mais até amanhã para a gente conversar e eu fazer a visita contigo. E não é para batizar hoje, eu quero acompanhar a sua jornada. Eu quero ter o prazer de caminhar contigo para que você possa nascer para o reino do céu. Mas saiba, são coisas espirituais. E é Deus que fala com você, não é o pastor. Nessa noite, do jeito que você está, você vai fechar os seus olhos. E a gente vai terminar hoje fazendo oração. E hoje eu não vou me despedir de vocês na porta. Vocês estão livres para ir. Mas se você quiser conversar, se você quiser deixar o seu número, eu vou estar aqui amanhã também. Feche seus olhos. Querido e amado Deus, queria eu, Senhor, ver a tua igreja acordar para o grande momento que estamos vivendo. O Senhor está sendo derramado poderosamente com o poder do Espírito Santo sobre os teus filhos, Pai. Mas muitos de nós não nascemos ainda para o reino dos céus, Pai. E a gente não é pessoa ruim, Senhor. A gente quer fazer o que é certo, mas ainda a carne está dominando além do Espírito, Senhor. E nós queremos pedir essa noite que o Senhor nos ajude nessa grande batalha. Pai, se derrama sobre nós poderosamente, é o clamor desta semana. Que o Senhor se derrame sobre nós com o Espírito Santo para que a gente possa nascer para o reino, Pai. Mas se tem algo que tem impedido esse nascimento, se precisa haver mais uma nova aliança, se precisa haver um novo recomeço, Pai, fala com essa pessoa que o Senhor sabe quem é. Toca o coração dela, dê força para ela, tira a timidez dela. Porque o mais importante nessa vida, Senhor, é de fato se entregar verdadeiramente e nascer para o reino. Para que um dia a gente possa viver eternamente contigo, Pai. Nos visita, Senhor. Nos visita poderosamente. Nos visita, Senhor. Nós iremos ouvir um louvor agora. E ao final desse louvor, nós vamos se despedir. Na certeza que o Senhor nos visitou, em nome de Jesus. Amém.